Mais fácil, não precisar ficar falando alto, né? Hoje eu reservei, nós tivemos muitas experiências do sentimento, da sensibilidade, mas hoje eu reservei a noite para que a gente faça um mergulho também da reflexão e do intelecto a respeito da redação dos evangelhos, da formação dos evangelhos, porque esse tema, quando ele é abordado por pessoas mal intencionadas, ele perturba muito. São informações desencontradas, informações falsas sobre a redação dos evangelhos, sobre a composição dos evangelhos, sobre a historicidade da vida de Jesus. E muitas vezes isso nos pega, nós espíritas, no contrapé. Às vezes a gente não tem a informação adequada para poder contrapor a essas ideias extravagantes e exóticas. Então a gente quer tratar um pouquinho hoje aqui da formação dos evangelhos, especialmente da formação do evangelho de Lucas. Porque é um evangelho que tem uma marca muito forte do apóstolo Paulo e que, por sua vez, tem uma marca muito forte de Maria. É de fato o único evangelho que descreve algumas cenas com detalhes, e eu queria também falar um pouco sobre algumas dessas cenas, algumas partes mais desafiadoras e que a gente precisa estar vigilante com relação a essas passagens para ter uma resposta, para ter uma concepção mais madura e à altura da fé raciocinada. A grande questão é essa. A nossa fé é raciocinada. Ela não é uma fé cega. Bom, então nós vamos começar falando de linguagem. Linguagem. Depois eu vou abrir para perguntas. Vou falar um pouquinho, mas hoje eu quero interagir, quero que vocês perguntem, para ficar uma coisa gostosa, né? Que língua falava Jesus? Esse é um tema que atormenta muita gente. Que língua falava Jesus, né? Então vamos construir isso. Eu vou trazer todos os dados aqui de uma maneira que a gente construa junto o conhecimento. Porque não adianta eu chegar aqui e falar assim, Jesus falava a língua tal. Aí você fala, tá bom. Aí você anota. Aí alguém te pergunta, Jesus falava que língua? Aí você fala, o Haroldo falou que falava a língua tal. Aí não é conhecimento. O conhecimento precisa ser construído, não é porque fulano falou. Ele precisa ser construído. Então vamos lá. Parece complicado, mas é tão simples. Na Galileia nós vivemos sobre o domínio do Império Romano, que reconstrói uma cidade e a torna sede do Império na Galileia, que é Tibérias. Tibérias, aquela cidade onde a gente pegou o barquinho. Não é? Cheia de prédio, bonito, que é onde a gente chega no mar. Vocês lembram disso? A gente está chegando, tem uns prédios bonitos, de frente para o Mar da Galileia, ali é Tibérias. Então ali é a sede do governo romano local. É ali que trabalhava Públio Lentulus. Onde ele morava, era um sítio ali nos arredores, mas a sede do governo romano na Galileia era Tiberíades, né? Ou Tibérias. Então, qual é a língua oficial do Império Romano? Latim. Latim. Então é claro que o povo judeu e todos os povos que ali passavam, porque ali, que língua se falava na Galileia? Essa é uma pegadinha. É como eu chegar para você e perguntar assim, que língua se fala na Quinta Avenida?
em Manhattan? A que você quiser. Não é? A que você quiser. Então, a primeira pegadinha que eu não quero que vocês caiam. Que língua que se fala na Galileia? A que você quiser. Chinês, persa, egípcio, siríaco. A que você quiser. E ali na Galileia, você ouvia todos esses idiomas do planeta Terra. Menos o português, que não havia ainda. Então, essa cena que eu gostaria que ficasse na memória de todos. Não é? Uma rota comercial. Um local de intenso comércio e interação das mais diversas etnias. Etnos, em grego, é traduzido por gentios. A palavra gentios, então poderia dizer que Paulo é o apóstolo das etnias. Etnos, a palavra. O apóstolo das etnias. Então ali falava-se todas essas línguas. Mas qual é a língua oficial do Império? Qual que é a língua oficial do Império? Latim. Então se você chegasse num processo romano, numa repartição romana, é claro que haveria lá inscrições em latim, documentos em latim. A língua do Império Romano é latim. Só que os romanos são muito inteligentes. Muito. Quando Roma visita a Grécia pela primeira vez, visita Atenas pela primeira vez, uma visita diplomática, nenhum dos governadores ou dos representantes, dos políticos gregos falava latim. Todos os senadores romanos falavam grego. Então, qual é a língua universal no mundo ao tempo de Jesus? Grego. Grego. Então, o filho chegava numa idade assim de 8 aninhos, você colocava ele na escolinha de grego. Não é? Grego. Wise up. Number one. Cultura inglesa. Ia fazer grego. Grego. Então, como que você, na Turquia, como é que as mulheres aqui na Turquia, eu sei que vocês não compraram nada, não foram lojinha, como é que você conversa com um turco? Como é que vocês conversaram com um turco? Não? Não é? Com o vocabulário que toda mulher sobrevive em qualquer lugar do mundo. How much? Não é? How much? No, thanks. Please. Excuse me. Perceberam? E você comprou, comeu, foi ao banheiro. Não foi? O grego era isso. Não tinha inglês, era o grego. Então chegava um soldado romano, ia conversar com um judeu. Conversava como? Não é que o soldado romano sabia a língua do povo hebreu? Claro que não. Aí vinha alguém da Pérsia vender tapete persa. Você acha que Maria de Magdala tinha na casa dela o quê? Tapete da Pérsia. Como é que ele vendia o tapete dele? Grego. Falava grego. O grego era a língua comercial. Língua comercial. Língua comercial, portanto, língua universal. Tá lógico isso? Tá fazendo sentido? Porque o que eu quero provocar aqui é uma reflexão. Eu não quero simplesmente trazer uma informação.
Eu quero que a gente pense, porque aí se alguém falar alguma coisa errada, fala assim, não, amigo, você está enganado. Por quê? Porque a gente vai conseguir raciocinar. Então o grego era uma língua comercial. É evidente que se você pedisse para um persa ler Homero, ele ia dar conta? Ele ia dar conta? Então, a pessoa faz o cursinho de inglês lá, aí ele chega no McDonald's, pede um negócio, aí você fala assim, lê, João, Ju, se chamar os... Eu ia falar se fizesse um teste na casa espírita, 10 Shakespeare. Lê? Não lê. Não lê? Não lê? Mas se você chegar numa escola no Brasil também e pedir para ler Guimarães Rosa, lê? Lê. Engasga todo mundo. Não é? Então nós temos níveis de aprendizado da língua. Níveis. Você pergunta, quanto é? Quanto custa? Tá caro? Não, não quero. Não é? Negocia, compra, sabe o grego básico. O grego básico. Qualquer habitante da Galileia sabe o grego básico. Qualquer um aqui. Se eu soltar você em Nova York, você sabe o básico, para pedir água, para ir ao banheiro, para pedir uma comida. É ou não é, Virgínia? Sim. Então, considerando isso, tem sentido eu perguntar se Jesus sabia alguma coisa de grego? Claro que sabia. Maria sabia, José sabia. Até o carneiro sabia. Até a ovelha sabia. Qualquer pessoa sabia. O básico. Dominavam o idioma grego como Paulo dominava? Não. Não. Paulo dominava o idioma grego. Porque ele estudou numa das maiores... Haviam 3 cidades, polos, cidades universitárias gregas. Atenas, Alexandria e Tarso. Por conta de problemas religiosos e perseguições em Atenas e Alexandria, todos os sábios gregos foram para Tarso. Por quê? Comércio na Síria, bons salários, sem perseguição religiosa. Paulo estudou com os maiores mestres gregos do seu tempo. Então, Paulo conhecia, não é pouco não, é muita literatura grega. Paulo lia Shakespeare, lia Homero, lia Hesíodo, lia a literatura. Paulo falava grego fluente, mas é uma exceção. Essa é uma pessoa de uma formação elitizada. Mas chegava na Galiléia, estava lá a dona de casa, vendendo pão de queijo, em grego. Vendia, comprava, lencinho, tomate, peixe. Ok? Tranquilo quanto a isso? E sabia alguma coisinha de latim ali para poder, bom dia, boa noite, não senhor, sim senhor, em latim, para falar com um soldado romano, né? É isso. Então, agora nós vamos para uma pergunta mais profunda. O hebreu que morava na Galileia e o hebreu que morava em Jerusalém, que língua eles falavam? Então, aí, para responder essa pergunta, nós precisamos aprofundar um pouquinho no conhecimento histórico. Não há dúvida, falavam aramaico. Por quê? Nós temos que voltar. Por quê? Vocês lembram lá? Davi
teve um filho, Salomão. Salomão morre, o reino se divide. Ficam 10 tribos no norte, sede na Samaria, 2 tribos no sul, sede em Jerusalém, 2 reis, o rei do norte e o rei do sul, divisão. Com o tempo, o que acontece? Vem o Império Assírio Babilônico. Império Assírio Babilônico, depois Medo-Persa. Esses impérios falam aramaico. O hebraico era um hieroglifo. Era um hieroglifo. Então, era uma linguagem pictórica. É chamado de hebraico paleolítico. Então, como é que era? Olha só. Cabeça de um boi e uma tenda. Boi, a força, né? Aquele que arava. Você colocava o arado no boi, arava a terra. A força dentro da tenda, o pai. Hieroglifo. Então, depois que eles aprendem o alfabeto fenício, eles pegam o alfabeto do aramaico, porque o aramaico desenvolveu as letras. Então eles começam a registrar a linguagem hebraica no alfabeto aramaico. Isso lá atrás, desde Moisés. Quando eles são dominados e eles vão para a Babilônia, nós estamos falando de mais de 500 anos de cativeiro. Então eles falam aramaico. Aramaico. Mas qual que é a semelhança entre o aramaico e o hebraico? É mais próximo do que o português e o espanhol. É muito próximo. Muito próximo. Então, pai em hebraico, ab. Em aramaico, aba. Então, geralmente é um azinho que vai no final de tudo. Vai acrescentando um azinho ali. Quando você vê a estrutura, o número de consoantes é a mesma coisa. Muda muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Então, por exemplo, meu Deus, Eloi, em hebraico. Aramaico, Eli. Tirou só o azinho. Lema, por quê em hebraico? Lama, em aramaico. Por quê? Lama, sabartani. Eli, Eli, lama, sabartani. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Muito próximo. Mas falavam aramaico. Por quê? Por causa de 700 anos de cativeiro. Império Assírio-Babilônico, Império Medo-Persa. Qual a prova histórica disso? Quando o templo em Jerusalém é destruído, no ano 70, por Tito, filho de Vespasiano, ele entra em Jerusalém, destrói o templo e expulsa todo o povo hebreu de Jerusalém. Os sábios vão para Tibérias, para Galiléia. Fundam ali escolas e registram a tradição oral. Registram. Fazem um primeiro registro e depois um segundo registro. Então, o primeiro registro, Mishnah. Que língua que está? Aramaico. Isso é ano 140. 140. Registraram em aramaico. Depois a Mishnah era tão complexa, tão resumida, que aí eles começaram a comentar esse registro. O comentário é a Guemará, está em aramaico. É aramaico.
Oi? Eu vou daqui a pouquinho, o de Lucas. Então, aí a gente tem o Talmud, que é a união da Mishnah com a Gemara e outros comentários, é a tradição oral judaica, está toda em aramaico, você tem que saber aramaico. Certo? Então, essa é a prova arqueológica de que o povo falava aramaico. Bom, aí vem a questão dos dialetos. Então, você chega em Minas Gerais, na Savassi, pede um café, um pão de queijo e pega um ônibus. Aí tem um velhinho dentro do ônibus. Entram uns jovens, esbarram no velhinho e ele fala no dialeto mineiro. Eles pensam que o 11 é desse. Eles pensam que o 11 é desse. Vou traduzir. Tradução simultânea. Eles pensam que o ônibus é deles. E eu já entendi outra coisa. 11 é 10. Não é? Eu também entendi. Não é? Aí você vai para Santa Catarina. Florianópolis. Tá lá o senhor velhinho pescando. Aí vem aqueles rapaz, surfista, cabelo longo. Aí um cutuca o outro e fala assim: espia, espia, cabeleiro dos putos. Não é assim? Espia, espia, cabeleiro dos putos. É um dialeto catarinense. Não é? Agora o Juarez podia dar um exemplo aí do gaúcho, né? Alguma coisinha do gaúcho. Tem umas músicas gaúchas, né? Você não entende nada, né? Tá faltando o Adalto e a Ana aqui, né? Adão, não entende nada. Tem que ter tradução. Dialeto. Então, quando perguntam para Simão Pedro assim: você conhece esse homem? Simão Pedro diz assim: uai, conheço não, sou. Você fala: você conhece. Por quê? Porque ele denuncia sua origem galileia pelo dialeto aramaico. Então, nós tínhamos dois dialetos, um aramaico do Tiberíades e um aramaico de Jerusalém. Simples. Um carioca, um mineiro. Não é? Pela pronúncia, pela forma de falar as palavras, você identificava. É um dialeto. Então, o povo hebreu na Galileia, em Magdala, em Cafarnaum, nos lugares todos que a gente foi, falavam aramaico. Falava aramaico. Perfeito? Essa era a língua do povo. E o hebraico? Hebraico é língua litúrgica. É a língua em que está escrita a Torá, é a língua das orações, é a língua religiosa. Como é que a gente sabe disso? Todo mundo leu Paulo Estevão. Lembram? Paulo foi preso. Tiago Menor chama Paulo para vir a Jerusalém. Vocês lembram disso? Não, é só um sacrifíciozinho. Você vai lá, coisa rápida. Lembram disso? Paulo chega lá, é preso. Não é? Oferece o sacrifício, era tudo uma farsa. Ele é preso. Só que o que tá? Você olhava para o Paulo, como é que o Paulo estava? Queimado de sol, magro, quase esquelético, todo queimado. Ele parecia um egípcio. E eles confundem ele com
um assaltante, um desordeiro egípcio. E ele está lá. De repente, vocês lembram disso? Eles começam a rasgar a roupa dele, não sei o que, ele fala, eu quero falar. E o centurião que está acompanhando, quer falar, ele sobe a escada, e aí diz Emmanuel assim, e ele começa a falar em hebraico. Vocês lembram disso? Quando ele começa a falar em hebraico, é um silêncio total, porque o povo não fala hebraico. Quem fala hebraico é doutor da lei. É elite intelectual. Ele começa a falar em hebraico, aí todos... O centurião fala, caramba, que preso é esse? O cara egípcio está falando hebraico. Perceberam? Então, língua do povo, aramaico. Língua no templo, para o culto, leitura da Torá, hebraico. Fala, mas Haroldo, é igual missa em latim. Qual a parte que todo mundo entende? Amém. Que é a única parte que está em aramaico, que amém é aramaico. O padre falava a missa toda, no final, todo mundo fala aramaico. Amém. Só que na sinagoga tinha uma coisa fantástica. O sujeito chegava aqui, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Aí o sujeito aqui traduzia, tradução simultânea para o aramaico. Tradução em aramaico é Targum. E aí sobraram os Targuns. Só que o sujeito que traduzia acrescentava e comentava. Porque já tava... Por que isso, gente? Porque já estava tão distante. Aquela língua já estava tão distante do povo que ele precisava comentar. Graças a Deus registraram esses comentários e aí geraram os Targums. Porque no Targum eles acrescentavam as histórias que passaram de pai para filho, a tradição oral. Então quando a gente lê os Targums, a gente recupera as historietas que estão por trás das histórias da Bíblia hebraica. Detalhes. Por exemplo, Agar, a mãe do anjo Ismael, governador do Brasil, era egípcia. Como é que a gente sabe isso? Está no Targum. Mas não está na Bíblia hebraica. Então você vai pegando esses detalhes. Mas o fato é que, falasse aramaico, o hebraico, o povo entendia. Entendia? Se abrisse o rolo lá e lesse um texto hebraico, ninguém entendia nada, tinha que traduzir para o aramaico. Então, que língua falava Jesus? Agora eu quero que vocês respondam com o raciocínio de vocês. Que língua falava Jesus para os pescadores e para as donas de casa entenderem? Aramaico. É simples, não? Qual dialeto? Da Galileia, do Tiberíades, você estava lá, Galileia. Como é que eles chamavam Jesus? Galileu. Rabi da Galileia. Qual que era o sotaque de Jesus? Britânico ou americano? Galileu. Por isso que era chamado de Rabi é mestre. Palavra aramaica. Interessante, né? Ou Rabone, meu mestre. Perceberam? Falava aramaico. Essa, a linguagem materna, a língua mãe de Jesus é o aramaico. Mas o hebreu chegava sexta-feira, 18 horas, Shabat. Ele orava em que língua? Hebraico. Não é? Orava em hebraico.
Porque a língua, apagou, né? Porque a língua litúrgica, a língua dos textos, os salmos, não é? Não é interessante? Ora, é muito... Nós vamos ter, por exemplo, no evangelista Marcos, falas diretas de Jesus que são preservadas. Efatá, abre os olhos. Eli, Eli, lama sabachthani, que é o Salmo 22, em aramaico. Não está em hebraico. Interessante isso. É muito curioso, porque esse é um fato inusitado. E esse é um fato tão inusitado que ele deveria gritar aos nossos ouvidos. Gritar. Eu ter registros no Evangelho de Marcos. Marcos registrando, que é a memória de Pedro, e colocando na boca de Jesus palavras em aramaico, quando ele está citando a Bíblia hebraica, isso é para gritar. Porque Jesus está traduzindo o texto hebraico para o povo entender. Então não pode haver dúvida que ele falava aramaico. Ele não só falava, como ele evitava citar o texto hebraico. Interessante, não é? Está lá registrado. Várias palavras em aramaico. Hã? Sabia o hebraico? Sabia. Mas sabia sim. Lembra da discussão que ele teve aos 13 anos com os doutores da lei, que eles ficaram impressionados? E Jesus era de uma família sacerdotal. O tio dele, Zacarias, pai de João Batista. Gente, todo mundo sabia que Jesus é primo de João Batista? Ou João Batista é primo de Jesus? Aí você prefere? São primos. O tio dele era sacerdote. Então, uma família sacerdotal, seguramente, todos os rituais dentro de casa, nas festas, eram em hebraico. Então, o povo sabia um hebraico do rito claro. Sabiam? E Jesus, com certeza, Maria, José, Isabel, Zacarias, sabiam mais ainda do que o povão, por serem de família sacerdotal. Né? Bom, agora nós temos que... Agora vamos. Agora vai ficar complicado. Jesus começou o seu ministério público nos primeiros dias do ano 30. Capítulo 2 do livro Boa Nova. Não 27. Os protestantes dizem que é 27. Está errado. Está errado. Apenas um teórico protestante, Harold Renner, uma tese de doutorado, provou que é 30. Só que provou 25 anos depois da literatura de Humberto de Campos e Emmanuel. Então, primeiros dias do ano 30. E Jesus é crucificado em abril de 33. Ele nasceu, segundo Humberto de Campos, capítulo 25 do livro Crônicas de Além Túmulo, no ano 5 antes de Cristo. Então agora eu vou dar uma informação para vocês não ficarem tristes. Jesus foi crucificado de 37 para 38, não com 33. Começa o ministério dele aos 35. E fala. Fala em aramaico. Fala em aramaico. Mas aí
um apóstolo anotou. Isso aí nós sabemos. Porque todos os pais da igreja, todos os antigos diziam anotações de Levi. Anotações. Agora vamos raciocinar, porque senão você vai falar, porque o Haroldo falou. Não, eu quero que todo mundo raciocine. Tem muita gente aqui que está anotando. O que você está anotando é um livro? Se você emprestar as suas anotações para alguém, essa pessoa vai entender que isso é um livro? Não. A Priscila está dizendo que o dela não vão nem entender. Do Alexandre, a anotação do Alexandre. É anotações ou é um livro? Anotações. Então, qual o primeiro documento cristão que começa a circular? Anotações de Levi. Que língua que está? Não sei. Essa, quem desencarnar primeiro, vai voltar e dar a notícia. Nós vamos fechar isso aqui. Pode voltar. Pode vir de noite, acordar, não tem medo. Chega lá e fala, Haroldo, consultei, vi os originais das anotações de Levi. Probabilidade maior. Aramaico. Por quê? Quem ia ler? Quem que ia ler? Ele. Ele que era o intelectual. Ele que era o intelectual. Fez concurso público. Depois de 2 anos fazendo cursinho, passou no concurso para fiscal da Receita. Era concursado do Império Romano, portanto falava latim, estava na prova, tinha que fazer datilografia e latim. E mais direito tributário. Romano. Não é? Então Levi era intelectual. Levi falava hebraico, com certeza. Falava latim. Grego, sem dúvida. Porque como é que você cobra imposto sem falar inglês? Sem dúvida. Mas e o povo? Aí, cadê manuscrito do Novo Testamento em aramaico? Não tem nenhum. Gente, não tem nenhum. E se alguém descobrir, prepara. Vai ser uma semana em todos os jornais do mundo e talvez tenha até uma guerra para ver para qual museu vai esse manuscrito. Nunca encontraram. Nunca encontraram. Outra notícia. Não existe nenhum original de nenhum livro do Novo Testamento. Nenhum. Nenhum original. Porque tudo era escrito em papiro. Papiro não resiste. Ele começa a esfarelar. Ele vai endurecendo, né? Resistência dos materiais. Dali que ele começa a quebrar. Vai trincando, esfarela. Vira pó. Por isso que os hebreus registravam a Torá em pele de cordeiro filhote. Aí alisava aquilo, polia. Nós vimos lá em Nazaré. Vocês viram um rolinho lá? Mas aquele era um chamava pergaminho. Pergaminho. Só que o da Torá era lisinho, bem parecendo os casacos de pele na Turquia lá, né? Que estavam nas lojinhas lá, perto do navio. Bem fininho. Eles escreviam ali.
Então ele registrava, mas mesmo o pergaminho, ele ia começando a envelhecer, começava a dar buraco, aí você tinha que substituir. Então não sobrou. As primeiras anotações de Levi, precisa agora, atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante. Mateus não escreveu o Evangelho de Mateus no início. Ele tinha anotações de Levi. Essas anotações ficaram registradas pelos Eusébio de Cesareia, os primeiros, os grandes, os pais da igreja, no século II, século III, eram conhecidos como ditos do Senhor. Então, o que isso indica? Que ele anotou falas de Jesus. Não história. Falas. E ele anotava na hora. Então, por exemplo, ele anotou o Sermão do Monte, ele anotava Jesus falando alguma coisa, anotava a parábola, ele anotava falas de Jesus. Mais para frente, Mateus lança, fez até um coquetel em Cafarnaum, peixe assado, berinjela, vinho, coquetel de lançamento da edição revista e aumentada. Revista corrigida e aumentada. Não sei em que ano. Aí surgiu o Evangelho de Mateus. Entenderam agora? Então, quando você abrir o Evangelho de Mateus, você pensa assim, o primeiro, que eram as anotações de Levi, está ali dentro, mas eu não sei. Eu não consigo mais distinguir. Então você vai, alguns vão dizer assim, o Evangelho de Marcos foi escrito primeiro do que o de Mateus. O que você está chamando de Evangelho? O Evangelho completo? Então, o de Marcos é primeiro. O completo, o de Marcos é o primeiro. Porque a edição completa do Mateus, o Evangelho dele, bonitinho, do jeito que a gente conhece, ele só aumentou, ele só lançou a última edição, revista, corrigida e aumentada, depois do de Marcos. Lá para frente. Então, a gente fica quase 30 anos sem o Evangelho completo de Mateus. Tá vendo essa sutileza? Como é que era a cópia? Simples. Tinha uma máquina de xerox em Cafarnaum. Você queria uma cópia, tirava um xerox. Papel carbono. Como é que é? Não, gente. Você queria uma cópia? Queria uma cópia? Beleza. Então, ou você é um artesão. Quem aqui faz blusa de crochê? Não, levanta a mão com gosto. Poxa, vocês são uma salva de pau. Perceberam? Se eu perguntasse na época assim, na Galileia, Sermão da Montanha, Jesus perguntasse aqui, quem aqui escreve? 2 ia levantar a mão. Porque escrever era uma arte muito difícil. Tinha que preparar tinta. O papiro era caro. Demorava 1 mês para você preparar uma folha de papiro. Aí vem alguém que não sabe escrever e mancha. Acabou. Perdeu. Então você pagava os escribas. Quem assistiu o Central do Brasil? Fernanda Montenegro Infância, não é? Poxa, era aquilo. Poxa lá. Ó, queria mandar uma carta lá para o parente. O que você quer? Oi, tô bem aqui e tal. Aí a pessoa escreveu. Cobrava por letra. Claro, tem que aproveitar o papiro o máximo que puder. Então, tem vírgula nos manuscritos? Tem ponto final? Tem ponto de interrogação? Tem separação de uma palavra para outra? É uma letra atrás da outra, do início até o fim. Como é que eu separo? Na leitura.
Então, como que está escrito no manuscrito Jesus falando com o ladrão? Em verdade, hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Não tem separação. Onde que está a vírgula? Em verdade, hoje te digo, estarás comigo no paraíso? Não. Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A vírgula está onde? Em verdade, te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso? Ou, em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso? Você acha que o ladrão vai estar hoje com Jesus? Não, sério? Hã? Muda a interpretação. Aí a pessoa pega a Bíblia dela em português e discute. Não, está escrito na Bíblia. Jesus falou que é hoje. Eu falo, mas qual Bíblia? Na sua em português? Jesus falava português? Então, no manuscrito não tem separação, é uma letra. Não tem separação, nem tem as palavras. Perceberam como é que essa informação é importante, gente? E a gente ouve e sai falando sobre isso aí, sem... Então, o manuscrito é uma letra atrás da outra. Não tinha separação. Só vai haver separação. Escuta isso. Só vai começar a separar no século X. Versículo, século XVI. Versículo só tem no século XVI. Título de passagem. Gente, não existe título das passagens na Bíblia. Os manuscritos do Evangelho, das cartas de Paulo, não existem versículos nem títulos das passagens. Isso foi feito no século XVI. Por que fizeram? Padrão internacional depois da invenção da imprensa, de Gutenberg, da prensa. Para quê? Para ficar mais fácil de citar. Então, Jesus, encarnado, não conhecia versículo, nem capítulo e nem título. Então, como é que é o Evangelho de Mateus? Pega a primeira letra e vai pondo uma letra do lado da outra, bem espremido, até a última letra, acabou o livro. O escriba conta o número de letra. Você fala, eu quero uma cópia do Anotações de Levi. Ele fala, quantas letras? 2.200. Então vai dar calculadora. Pagava. Ele põe as letrinhas tudo junto. E algumas palavras você tem resumo. Então, teos. Para que você vai gastar duas letras? Escreve só duas. A primeira e a última põe um tracinho em cima. Christos. Opa, economia boa, põe duas letrinhas com tracinho. Então tem um tanto de palavra que tem abreviatura, para não gastar letra. E uma letrinha atrás da outra. Por que eu estou falando isso? Que isso afeta totalmente a nossa leitura do Novo Testamento. A gente precisa entender isso. Totalmente. Afeta completamente a nossa leitura. Isso
isso é um alerta para a gente não ficar muito agarrado ao texto, à letra. Porque a letra mata, sobretudo quem paga por ela. Né? Então tem as passagens que são assim. Ó, ditos do Senhor, a gente acredita que está em aramaico, mas evidentemente, penso eu, Levi, cobrador de imposto. Sujeito mente, está em contato com todo mundo, porque ele tem que cobrar imposto de todo mundo, de persa, de sírio, de egípcio, de romano, de todo mundo. Todo comerciante que vendia na Galiléia tinha que pagar imposto para Levi. É óbvio que ele escreveu anotações de Levi. Eu acredito que meses depois ele traduziu para o grego. Ele mesmo. Está lá no Paulo Estevão. Paulo, quando está voltando, vocês lembram disso? De Palmira, do deserto. Ele vem conversar com Pedro, aí ele resolve passar pela Galiléia, aí ele conversa com Levi e fica encantado, porque encontrou o intelectual da altura, bater aquele papo. Levi era um sujeito culto. Então eu acredito que já no início circulava um aramaico e um grego. Aramaico, bom, os originais não sobraram nada. Mas o que deve ter acontecido? E nós precisamos entender isso. No ano 70, o templo é destruído, os judeus vão tudo embora. Então eu acho que ninguém ficou copiando mais em aramaico, entendem? O texto que circulou, porque já começou a pregação para os gentios. Então a demanda era muito grande por um texto grego. E aí foi o texto grego. Texto grego. Marcos vai registrar seu evangelho, que é a memória de Pedro, lá em Roma. Aí ele já faz em grego, não tem a menor dúvida. Já faz em grego. Lucas nós não temos dúvida. Lucas é o grego clássico. Nós foi, nós vai. Está cheio de erro de grego. O evangelho de Marcos, se passar por uma prova no Enem, toma bomba. Tem erro de conjugação verbal, tem erro de concordância, tem erro no uso de preposição, está cheio de erro gramatical. Mas é o evangelho mais vívido, porque é movimentado, é a memória de Pedro. Então, o evangelho de Marcos, Jesus não para. É uma cura atrás da outra, é um negócio atrás do outro. Faz uma corrida. Porque ele registra as ações de Jesus. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas é um texto grego clássico. Não deve nada a Aristóteles nem a Platão. Nada. Texto alto nível, vocabulário dificílimo, um trabalho gigantesco, cheio de termo náutico, cheio de termo médico, linguagem técnica. Não é uma trabalheira tão gigante, porque ele usa expressões. Ele não fala e o barco parou na praia. Não, ele atracou. Expressões técnicas. É um trabalho enorme o Evangelho de Lucas, né? Porque está num grego de altíssimo nível. Atos dos Apóstolos também. E vem o Evangelho de João. Grego simples, delicioso. Qualquer pessoa que aprende grego, primeiro texto. Todo mundo que quiser aprender grego, texto, Evangelho de João. Evangelho de João é desse jeito aqui, ó. Todo mundo lembra aqui, quem está com o netinho aí? Redação da primeira série. João chutou a bola.
e a bola saiu rolando, rolando. Não é assim que a Bíblia escreve? Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É bem simples. Ele é profundo na concepção, mas na linguagem ele é simples. Simples, simples. Um grego bem simples, ao contrário do de Lucas. Então, tranquilo isso aqui? E o de Paulo? De Paulo é miscelânea, porque a maioria das cartas ele ditava, ele não escrevia. Capítulo 16 aos Romanos, Paulo começa a mandar abraço. Então, um abraço para fulano, um abraço para ciclano, um abraço para não sei quem, um abraço para não sei quem, não sei quem. Aí quem está escrevendo fala assim, ó, e eu que estou escrevendo, quero mandar um abraço também para fulano, fulano, fulano. Aí o Paulo falou, mas a carta é minha, poxa. A carta é minha, está mandando abraço na minha carta. O escriba entusiasmou e mandou um abraço para a família na carta do Paulo. Ele ditava, né? Qual que ele escreveu à mão? De próprio punho, do Hebreus, que é uma trabalheira. Uma trabalheira. Grego de altíssimo nível, igual ao do Lucas. Sofisticado. Só que aí quando você vai ler as traduções, o que a tradução faz? Pasteuriza tudo. Ela pega o Evangelho de Marcos, é nós vai, nós foi, nós fomos. Não é? E fica tudo igual. O texto de Lucas desce, o texto de Marcos sobe. Então, na tradução eu tive esse cuidado, preservar o texto como ele era, para você sentir o choque, porque são livros diferentes. São livros muito diferentes. Bom, então vou dar uma pausinha aqui, abrir para pergunta, para a gente poder ir para o Evangelho de Lucas. Gente. Perguntas, please. Sobre língua, sobre manuscrito. O sentido que você falou, que quando está uma letra do lado da outra... Manda do lado da outra. Pelo sentido dá para pegar, mas nem sempre, né? Isso nem sempre. É claro que nem sempre. Refletir sobre o sentido ajuda, mas a dificuldade está que provavelmente isso não é... Bom, tem uma vantagem do grego, porque o grego é língua declinada. Declinação. Então, eu sei que o sujeito é sujeito, porque ele está com a terminação é o caso nominativo. E eu sei que o objeto é o objeto, porque o objeto está no caso acusativo. Então, por exemplo, logos, nominativo, o S. Então, como é que o grego escreve? Joga as palavras para cima. Não tem problema. Não é? Porque se eu falar assim, ó, hologos kai enarché. Não tem problema. Logos é sujeito. Enarché está no acusativo. En é uma preposição, eu sei que é um adjunto adverbial. De tempo. Percebeu? Que é diferente do português. Porque o português eu não posso falar assim, ó, o menino chuta a bola chuta o menino. Não posso. No grego não tem problema. Porque o menino vai ter uma terminação, a bola tem outra, terminação de objeto. Então, por exemplo, logos, sujeito, o verbo. Agora, se eu falo assim, eu disse uma palavra, aí é ton logon, tem um N. Aí falo, opa, aqui a palavra é objeto. Então o sujeito é outro. Perceberam? E o verbo ele tem número e pessoa como o nosso. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Em grego também. Né?
logo, loges, logei, logete, legomen, legon. Aí tem as declinações. Então, se eu leio lá, legete, eu sei que é vós dissestes, mesmo que não tenha o vós. Né? Então, como é que você lê o manuscrito? E esse é gostoso isso. Aí você fala, caramba, igual a palavra, sabe aquele negócio assim? Encontre a palavra, é isso. Encontre a palavra, você tem que fazer, não é? Mas aí qual que é a dica? Vai no verbo. Encontra os verbos primeiro. Esse é o grande segredo. Então a gente pega uma folha, que é por folha, então é um número de letras, né? Então geralmente como é que os escribas faziam? 13 por 25. Mesma coisa. 13 por 25. 10 por 20. 10 letras na horizontal por 20 na vertical. Então você batia o olho naquele quadrado e eu vou nos verbos. Legomen, legon, legete. Vou lá, né? Vou circulando os verbos. Aí eu vejo, tem sujeito expresso? Porque como a terminação está no verbo, nem sempre preciso do sujeito, preciso do egor, né? Mas quando tem, o sujeito é Paulos, Timóteos, Jesus. Aí eu vou lá e circulo, faço um quadradinho nos sujeitos. Aí eu vou montando a frase. Não tem diferença? Eu vou dar licença, estou me sentindo bem. Ô, querida, fica à vontade. Acho que sem dormir direito 2 noites. Vai sim. Fica à vontade. As diferenças de tradutores ou de traduções, nesse caso aqui, você fala de um jeito que parece que simplifica, mas dentro dessa complicação toda, por que estaria... Eu acho que o grande problema dos tradutores é que eles subestimam quem lê. Esse é o grande problema. Porque ao invés dele fazer uma tradução fiel ao texto, ele fala, não, fulano não vai entender, então deixa eu explicar melhor. Nesse explicar melhor, ele vira autor. Aí ele escreve junto. Mas olha só, não acontece isso hoje, isso acontece hoje com espírita que vai traduzir obra de Kardec. Não é, Gilson? Ela fala, não, isso aqui deixa eu... Você acha que ele acha que o texto é dele. Acha que é dele. Não gostei disso aqui não, deixou. Tinha um tradutor, não vou citar o país aqui, né? Foi traduzir o livro dos Espíritos e falou, não, essa questão eu não gostei, essa aqui não vai entrar não. Não, essa aqui tá... Então ele só traduziu as questões que ele gosta, que foi o livro dos Espíritos personalizado, customizado. Não ficou, né? Um livro dos Espíritos customizado. Só tem as questões que ele gosta, o tradutor. Então é isso. Então, tem isso demais. Agora, em Paulo tem uma dificuldade. Puxa, Paulo... Por que Paulo tem uma dificuldade? Porque na tradição hebraica, a tradição oral, era tudo muito rápido. Então, você escreve faltando pedaço. Então ele não fala assim, ó, o navio amanhã vai ficar em alto mar. O Talmud registra assim, navio amanhã alto mar. Navio amanhã alto mar, sábado avião Brasil. E as cartas de Paulo. Deus me livre. O britânico tem um bom humor, né? Chama humor britânico. E tem um teólogo britânico que já desencarnou, F.F. Bruce. Grande, um evangélico, cara extraordinário, F.F. Bruce. E tinha uma discussão se o Tito foi circuncidado ou não. Lá em Gálatas. Tito foi circuncidado ou não? Circuncidado pega a pontinha e
passa a faca. Porque aí você vai ler o texto na carta aos Gálatas. O que o Paulo está... Foi ou não foi? Não dá para saber. Lendo o original grego, não dá para saber. O que o Paulo está dizendo aqui? Foi ou não foi? Porque queriam circuncidar Tito e eu falei, não circuncida. Ele não circuncida, circuncidou ou não circuncidou? Aí o F. Bruce diz assim, a mesma faca que circuncidou Tito cortou a sintaxe de Gálatas. Falta pedaço. Falta pedaço. Aí, adivinha, você está traduzindo. O Paulo, é assim, ele fala, porque ele está ditando, né? E ele está no calor. Então ele fala assim, porque eu não batizei ninguém. Nunca batizei ninguém. Não sei o quê. E batizei o fulano. E na verdade 2. Lembrando. E, gente, juro desse jeito. Bom, no final ele batizou 3. E aí, na hora que você está lendo na página, não batizou. E é uma loucura, porque é o seguinte, ele joga as palavras para cima e cai, e aquele negócio começa no objeto, aí vem o verbo, o sujeito está lá no final da página. Gente, é igual montar peça de quebra-cabeça, eu juro. Você vai traduzir Paulo, aí você tem que pegar o capítulo. Aí hoje eu já estou malandro. O que eu faço? Eu vou nos verbos. Aí eu monto os verbinhos. Tem que fazer uma árvorezinha. Monta o verbo, põe o verbo, põe o verbinho. Põe todos os verbos. Aí você olha para os verbos e fala assim, faz uma oração. Assim, o que é oração coordenada e o que é oração subordinada? Porque em hebraico não tem isso. E ele está pensando em hebraico. Porque eu preciso entender o que é oração subordinada para eu construir o período. E se você não fizer isso, você escreve outra coisa. E aí fica aqueles textos. Aí você tem que pegar. Essa oração. Eu achei uma oração. Eu vou montando as orações. Montei parte do quebra-cabeça. Agora eu tenho que encaixar as orações. É desafiador. Desafiador. Porque você vai pôr um encaixe aqui, põe ali, põe... Até você montar uma estrutura. Quando monta, fica lógico, né? Para a nossa linguagem. E para eles... Apesar de que o Paulo, eu acho que até para um grego era bem difícil, assim, né? Porque ele está pensando muito com a mente hebraica, né? Com as marcações, é bem complicado. Dá muito trabalho. Os textos deles estão em grego. Tudo em grego. Paulo falava grego fluente e de preferência grego. Essas cidades todas que a gente viu, que ele foi, tudo em grego, pregava tudo em grego. E já tinha os judeus helenistas, né? Esses judeus que ficavam em Corinto, em Éfeso, esses judeus nem hebraico mais falavam. Tudo em grego. A Bíblia deles, hebraica, era a Septuaginta. Que no ano 200 a.C., segundo a lenda, 72 sábios se reuniram e traduziram o Velho Testamento para o grego. Chama-se Septuaginta, de 70, né? 70. Então eles liam a Septuaginta, a versão grega da Bíblia hebraica. Do hebraico. Traduziram do hebraico para o grego. O povo já não sabia. E o hebraico agora. Bom, mas o grego pelo menos é uma bênção, né? Porque tem vogal. Então eu consigo montar a palavrinha bonitinha porque a vogal é registrada. No hebraico não tem vogal. Manuscrito hebraico da Torá é só consoante. Uma do lado da outra. Não tem vírgula, não tem ponto, não tem separação entre as palavras e não tem vogal.
Como é que lê? Se alguém não te ensinar, você não lê. Por isso precisava de um mestre. Entendem por que Jesus... Olha aqui, ó, doutor da lei, parábola do bom samaritano. Senhor, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Herdar, na verdade, não é a vida eterna. É o Olam Rabá, o mundo vindouro. Herdar o mundo vindouro. Herdar o mundo, herdar a terra, terra, mundo vindouro. É isso. Aí Jesus fala para ele, o que está escrito na lei? Como lês? Aí no hebraico tem uma confusão, porque eu posso pôr vogais diferentes e conseguir textos diferentes. E eles adoravam fazer isso. Pega o mesmo texto da Bíblia hebraica e vocaliza diferente. Aí você tem frases diferentes. Olha que belezinha. Não é? Por isso Jesus pergunta, o que está escrito na lei? Está escrito fala as letrinhas. O que está escrito? Letrinha, pá, 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 pá. Como lês? É a interpretação. Não é? Então essas são as dificuldades. Agora uma coisa que eu queria dizer aqui antes de entrar para a gente fechar, manuscritos. Como é que é a história então dos manuscritos? Todo mundo chega aqui, nossa, que linda essa carta. Ai, emocionei, chorei com essa carta aos Coríntios. Eu quero uma carta dessa. Que maravilha. Mas a igreja devia ter lá um escriba, pagava um dinheirinho para ele. O sujeito fazia, não, faça uma cópia para você. Quanto que é? 3 litros de azeite. Né? Pagava. Falava, daqui 2 dias você vem aqui. Chegava lá 2 dias, tava bonitinho, enroladinho, o papiro, com um lacinho, cópia da carta. Aí você abria a cópia, todo entusiasmado. Você olhava assim, nossa, Armando, você viu? Pois é, também tem a cópia, que bonita. Ué, mas na minha tá faltando uma frase. O escriba pulou uma linha. Pulava uma linha. Porque não é uma letra até da outra? Aí o que acontece? Você vê uma última letra. Esse é um erro. Você vai para aquela letra onde tem... Terminava aqui. Vinha a outra frase, vinha a outra com a mesma letra. O olho ia para essa aqui e pulava uma frase inteira. Pulava a palavra. Confundia a letra. Esses são os erros simples. Então as cópias têm divergências. O termo técnico é variantes. Variações. Mas qual que era a vantagem? Aí eu tinha uma cópia, eu ia para Éfeso, o Alexandre tinha uma cópia, ia para Roma. Beleza. Agora eu tenho um manuscrito em Éfeso e tenho um em Roma. E assim os manuscritos do Novo Testamento se espalharam por todo o mar Mediterrâneo e foi a técnica, a estratégia da espiritualidade para que ninguém tivesse um original na mão e pudesse modificá-lo. Por querer. Por querer. Ninguém podia. Como é que você ia controlar? Os originais acabaram, mas vamos lá. Gente, tem textos de grandes autores. Por exemplo, de poetas gregos, filósofos gregos. Você tem um manuscrito. Do Novo Testamento, nós temos 5.200. Aí se alguém pergunta assim, Jesus existiu de verdade? Você fala, vamos dormir. Acabou a conversa, porque não...
é o texto que tem o maior número de manuscritos na história da humanidade. Não tem nenhum texto humano com mais manuscritos. Perceberam a estratégia? Todo mundo ia copiando, copiava. Tem muito erro? Tem. Mas é o erro, depois você faz o quê? Junta os manuscritos, um pedaço daqui, um pedaço ali, um pedacinho daqui, um maior, junta tudo e compara, monta o texto crítico. Em 1780, um milionário protestante chamado Tischendorf resolveu ser o Indiana Jones dos manuscritos do Novo Testamento. Era um bilionário. Ele estava viajando. Gente, o sujeito é tão amparado espiritualmente que ele chega no Egito, está andando no Cairo. Aí vem um menino assim, manuscrito, 10 por 1 euro. 1 euro leva 10. 1 euro leva 10. Ele falou, vem cá. O que você tem aí? Deixa eu ver. A hora que ele abriu, Tischendorf quase desmaiou. Eram papiros do século II do Novo Testamento. Ele falou, eu levo o vaso inteiro, filhinho. Vaso inteiro, toma aqui, 50 euros. São os únicos papiros, os documentos mais antigos do Novo Testamento que nós temos. Ele comprou de uma criança no Cairo. Tá achando que é pouco? Tá achando que é pouco? Aí agora, se essa história é verdadeira, se não é, eu não sei. Só sei que foi assim. Ele chegou num mosteiro. Estava de noite. Hospedou no mosteiro. Aí ele viu como é que os monges estavam acendendo a fogueira. Como é que está acendendo a fogueira? Manuscrito. Não lia, ninguém lia. Aí falou, peraí. Você vai jogar isso aí para acender a fogueira? Deixa eu ver isso aqui. Ah, que bonitinho, queria... Olhou o manuscrito completo. Completão. Grandão. Ah, que bonitinho, queria pôr isso, vou fazer um quadro disso aqui. Deixa eu levar isso aqui, já. Aí os montes ficaram, o que é que tá querendo levar? Não, eu sou exótico, gosto de cabeça de leão, já estou levando um elefante, deixa eu levar isso aqui e convencer os montes. Gente, é o Códice Sinaítico do século IV, com todo o Novo Testamento. Ia virar fogueira de monge. Esse é o maior códice, porque o códice já é a reunião dos livros, né? Porque eu tenho papiros, então você pega papiro 66, aí tem um trecho do Evangelho de João, um trecho de uma carta, um trecho, eles são todos numerados, né? Tudo catalogado. Aí um está numa biblioteca, um está em Londres, outro está não sei na onde. Bom, tudo numerado, tudo catalogado. No Brasil a gente tinha um. Biblioteca Nacional. Virou fogueira de monge. Ainda bem que já estava editado. Então já tinha saído uma edição. Um manuscrito do século XI. Doado por um grego. Um milionário grego. O meu professor de grego editou esse manuscrito. E eu ajudei. Participei do grupo, fui lá no Rio, vi o manuscrito, não podia pôr a mão, pus. Pergaminho. Agora a fogueira queimou tudo. Acontece. Levou o Sinaítico, estava lá o códice completo. Esse é fantástico. Aí o Vaticano, depois que acharam o Sinaítico, o Vaticano achou um completo também. Códice Vaticano. São um pouquinho, quase da mesma época. Então esses são os dois maiores códices, que é uma reunião que tem o Novo Testamento inteiro. O resto é papiro, um tanto de manuscrito, aí tem as famílias, não vem aqui ao caso. Essa é a história dos manuscritos. Vantagem disso.
eu separo os manuscritos por região. Por quê? Por exemplo, manuscritos da região de Alexandria. Alexandria, terra de bibliotecário, de gente intelectual. Manuscrito, a letra é perfeita. Lindo, Códice Alexandrino, uma maravilha, letra toda bonita, caligrafia maravilhosa. Eu sei que aquela caligrafia, aquele jeito de escrever, aquelas abreviaturas são da região da Alexandria. Sinaítico, eu sei que é daquela região do Egito, dos cristãos cóptas. Aí tem do Tiberíades, tem de Jerusalém, entenderam? Aí você separa os manuscritos por famílias. Depois do século VI, eles estavam tudo em letra maiúscula, começa a fazer minúsculo, aí é uma confusão, porque é letra cursiva. Aí começa a escrever em grego, letra cursiva com abreviatura. Aí, misericórdia. Só a professora do indivíduo que lia. Não é? Só lia ele e a mãe dele. Aí você separa por família, família dos minúsculos. Isso tudo está catalogado. Início do século XX começa o trabalho da crítica textual. Nem Kardec viu esse trabalho, gente. Começa a pegar os manuscritos todos, comparar, estão comparando até hoje. Pega as variantes, o que varia. Nenhum manuscrito do Novo Testamento coincide um com o outro. Essa notícia é boa ou ruim? Depende. Por quê? 98% das alterações não afetam em nada. São meros erros que até uma criança consegue detectar. Não é erro de sentido. Agora, 2% das variantes alteram o sentido. Desses 2%, 98% delas estão onde? Bom, então, essas alterações estão em poucas passagens. Adivinha? Na passagem que fala da virgindade de Maria, do nascimento de Jesus e nas passagens que a igreja usa como dogma, que primado de Pedro, é ali que está a bagunça. Ali foi alterado mesmo. Qual que é o grau de certeza que nós podemos ter ali? Nenhum. Nenhum. Não dá para saber qual que era o texto original. Até achar. Se achar, ganha o Prêmio Nobel de Literatura. Quem achar hoje, quem achar uma, se tiver, quem achar um manuscrito mais antigo, é capa de todas as revistas do planeta. Fica milionário também. Melhor do que ganhar na Mega. Então, não dá para ter certeza. Então, esses textos são muito confusos. Para a gente que estuda crítica textual, a gente não discute esses textos. Porque nós não temos nenhuma certeza sobre qual era o texto. É por isso que eu estou contando isso para vocês. Entendeu, gente? Então, olha só. Essa história de que, na época do imperador tal, teve um fulano que foi lá e mudou o Novo Testamento. Mudou como? Recolheu os manuscritos todos do mundo inteiro? Claro que não, gente. Não existe isso. Porque a Igreja Católica mudou. Mudou o quê? A Igreja Católica não tem original da Bíblia para mudar. Então a mudança nunca foi no texto. A mudança sempre foi na interpretação. É por isso que os concílios decidiam o quê? Essa interpretação é heresia. Essa interpretação é ortodoxa. O que é ortodoxa? Correta?
A interpretação. Não, porque o texto não tinha acesso. O texto não tinha acesso. E quando o imperador pede para Jerônimo produzir a reunião dos textos, ele já reclama, ele fala, meu Deus, é uma confusão, que coisa difícil, os manuscritos variam um do outro, eu estou tendo a maior dificuldade. Quando ele vai fazer a Vulgata Latina, né, produzir um texto em latim do Novo Testamento e do Velho. Já era uma dificuldade, ele encontrou muita dificuldade. Só que nós temos que entender outra coisa muito importante, gente. Kardec usou uma tradução do Novo Testamento quando os manuscritos não tinham sido descobertos. O grande boom de descoberta do manuscrito é depois que Kardec escreveu a codificação. Não é? Por isso que o Kardec fala do caráter progressivo da doutrina espírita, que o espiritismo vai sempre acompanhar a ciência. Se ele disser alguma coisa que estiver em contradição com a ciência, ele volta atrás e corrige suas afirmações. Então, se eu tenho um papiro, que está dizendo que primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, não é caris, não é caridade, é ágape, amor, é amor. Porque os manuscritos que tinham eram do século XIV, XIII, XII, XV. Aí a gente acha um tanto de manuscritos do século II, III, IV. Não tem discussão. É ágape, é amor. Se eu não tiver amor, amor. Vou citar aqui uma das encarnações de Kardec. Ian Hus. Por que ele foi queimado vivo? Quem? Ian Hus. É uma encarnação anterior de Kardec, antes dele ser Kardec. Ele foi queimado vivo, em Constança. Por que ele foi queimado, gente? Por que ele recebeu a pena de morte? Porque ele queria que o povo tivesse acesso à Bíblia. Não, qualquer acesso, ninguém tinha acesso. Ninguém tinha acesso. Ninguém podia ler o texto. Ninguém podia ler. É mais complicado. Ele foi queimado vivo. Não é? Hoje a gente tem acesso, mas não lê. O Kardec morreu em vão por nós. Morreu em vão por nós. Tô brincando, gente. Não é? Tô brincando. Mas aí vem essa questão. A pessoa... eu lembro que isso é tão engraçado, eu vou contar isso aqui com todo respeito, porque é engraçado. Assim, em 2010, assim que eu lancei a tradução, eu fui fazer uma palestra espírita num grupo grande em Belo Horizonte. E aí, gente, veio um senhor. Acabou a palestra, ele veio e falou assim, olha, queria conversar. E eu fiquei, tava nervoso. Aí ele abriu a Bíblia dele. Essa sua tradução está errada. Eu falei, opa. Falei, mas onde que está o erro? Olha aqui. Aí ele pegou a tradução dele em português. Aí eu falei, nossa, misericórdia. Tá errado, olha aqui, ó. Olha aqui. Tá errado. Eu falei, não, senhor, o senhor está com uma tradução. Aí você tenta dar uma, né? Não, você está com uma tradução, que não.
os manuscritos. Ainda contei mais ou menos uma historinha para ele. Falei, não, mas tá errado, tá errado. Tá errado. E tá certo, tá errado, tá errado. Depois de um certo tempo, eu falei assim, isso aqui não vai render. Essa conversa não vai render. Eu falei assim, então, vamos tirar a prova dos 9? Vamos. Eu vou pegar o texto na língua original. Tirei o Novo Testamento em grego, abri na passagem, falei, vamos checar. Aí ele olhou, aí ele entendeu. Eu falei assim, mas eu não falo grego. Eu falei, então como é que o senhor está avaliando uma tradução? Se o senhor não sabe a língua original? Como é que o senhor pode dizer se uma tradução é boa ou ruim se o senhor não conhece a língua original? Imagina, eu não sei falar inglês, não, essa tradução de Shakespeare está horrível. Não está boa. Aí você deu conta. Falei, senhor, deixa eu explicar para o senhor. O senhor está lendo uma tradução adulterada. Adulterada. Eu sei que dói. A dor que o senhor está sentindo, eu senti ao traduzir. Eu sei a dor que o senhor está sentindo. Porque mexe com a gente. Você se sente enganado. Mexe. Eu falei, eu sei a dor. Mas nós não podemos, para aliviar a nossa dor, abandonar a verdade. E essa, né? Aí nem quis entrar. Porque imagina se eu fosse falar para ele que não tem versículo, não tinha capítulo, ele desencarnava na hora. Eu falasse para ele, não tem... Outra grande oposição, que quando eu traduzi, o pessoal falava, mas você mudou os títulos da Bíblia. Eu falei, onde estão os títulos? Não tem título, gente. Então, você vê que cada Bíblia dá um título para uma passagem. Então, percebe? Não existe no manuscrito parábola do filho pródigo. Não existe esse título. Porque quem falou que a parábola é do filho pródigo? Tem 2 filhos na parábola. Você focou num deles. É a parábola do pai e seus 2 filhos. Aí você tem que fazer um reset, desligar o celular, ligar de novo, né? Quem que falou que é a parábola do filho pródigo? A parábola é um pai que tinha 2 filhos. Um mais novo e um mais velho. Não é legal? Então, parábola do bom samaritano. Essa parábola do bom samaritano, aí a pessoa pega lá e tira a parábola. Só que a parábola do bom samaritano é uma conversa de Jesus com o doutor da lei. A parábola é a resposta que ele dá para o doutor da lei. Então, claro que eu não fiz isso, porque aí também seria machucar demais, né? Mas poderia dar o título assim, A Conversa com o Doutor da Lei. Perceberam? Então, onde que eu corto? Onde que eu corto? Onde você quiser. Onde você quiser. Porque não tem separação. Então, é isso que a gente... Isso a gente precisa ter essa abertura para a gente não ficar tendo uma relação imatura com o texto. Isso é muito importante. Por exemplo, eu estou tendo um trabalho agora com as cartas de Paulo gigantesco. Por quê? Gente, é muito adulterado. E esse eu já estou preparando a cruz e o prego para não dar trabalho para os outros. Eu já vou lançar eu já crucificado para não dar trabalho para ninguém. Porque vão falar assim, adulterou as cartas de Paulo. Aí eu vou ter que colocar, estava até comentando com a Jussara.
Nós vamos ter que fazer primeiro, fazer 2 edições. Uma edição que tem o texto grego com a tradução. E em cima de cada palavra grega eu vou colocar a tradução dela. Para primeiro, qualquer pessoa olhar e perceber que eu não acrescentei e não tirei nenhuma palavra. A tradução é completamente diferente de tudo, porque eu traduzi o mais fiel possível ao texto. Porque nas cartas de Paulo, a adulteração é criminosa. É criminosa. Criminosa. Então, tá vendo como é que é sério? Aí você pega uma carta de Paulo. Onde que põe título? Põe título como? Então, hoje nós temos um estudo. Aí só queria falar. Vocês viram lá em Nazaré? Tinha um rolo do pergaminho? Vocês perceberam? Um rolo aqui, não é? Eu sei. Enrolava. Metade está enrolada aqui, metade está enrolada aqui, não está? Quando você abre o pergaminho, ou quando você abre o papiro, qual que é a primeira coisa que você vê? O meio do livro. E agora, se você tiver uma Bíblia de papel, tá vendo como é que é? Se eu pego uma Bíblia do papel, eu abro onde? Onde você costuma abrir livro? Quem abre no começo aqui o livro? Não, porque tem gente que gosta de ir pro final, não é? Tem alguém que gosta de já ir pro final? Gosta de ir pro final. Quem gosta de ler o índice antes? Eu gosto. Não é? Lá atrás. Não tem jeito de abrir no início. Não tem jeito de abrir no início. Então, qual que é a estrutura dos livros? O foco está no meio. É do meio para as bordas. É do meio para as bordas. Então, nós estamos trabalhando agora com uma questão que chama estrutura literária, porque esquece capítulo, esquece título, esquece versículo. Pensa numa letra atrás da outra. Tem uma estrutura literária. Tem. A própria fato da abertura do pergaminho, todos os livros. Um grande estudo hoje que é fantástico, gente, é tão rico isso. É tão rico. E são estudos sensacionais, sensacionais. Tem uma da Carta aos Hebreus, que é a que eu estou traduzindo agora, Pierre Vanois. É o maior, é o melhor. Ele fechou. Ele falou, todo mundo reconheceu que é a melhor estrutura literária. Aí ele mostra exatamente isso. A Carta aos Hebreus é assim, ó, ele é um V. Chega no meio, tem a mensagem central. Aí a outra parte é espelhada. Paulo adora isso. Adora. Então, o que tem aqui, tem aqui. 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 A carta é espelhada. Então, se você lê do primeiro capítulo para o último, perdeu. Então, o que eu vou fazer na nova edição? Eu vou colocar um índice. Cada livro do Novo Testamento vai ter um índice. E o índice vai ser a estrutura literária do livro. Então, vou dar uma dica para vocês agora. 2. Mateus. Qual que é a estrutura literária de Mateus? Mateus gosta de fazer assim. Um discurso, que é onde ele colocava a reunião dos ditos. Aí ele conta a história. Cura, Jesus andando. Aí depois tem outro discurso, que ele reúne os ditos. Aí tem história. Vamos ver? Primeiro discurso. Genealogia. Aí tem o quê? Capítulo 2, nascimento. 3, 4, tentação no deserto. Acabou. Aí vem sequência de falas. 5 ao 7. Aí depois vem curas. 8, 9, 10. Aí vem o 11. Sermão aos discípulos. Aí mais capítulos. Depois mais prática.
parábolas, não sei o que, depois vem sermão profético. Depois a parte prática, que é a crucificação, os finais. Então a estrutura do Evangelho de Mateus é uma parte teórica e uma parte prática. Uma parte teórica e uma parte prática. Uma parte teórica e uma parte prática. Para ajudar a entender isso, pensa num repentista nordestino. Pensa numa disputa de repentista nordestino. Você põe 5 aqui. Aí eles ficam criando história com repente. Não tem tudo a mesma estrutura? Parnaso de Além-Túmulo. Várias poesias. Tem? Então, a estrutura está na mente deles, já virou automático, já virou piloto automático. Então você já tem uma estrutura fechadinha. A de Lucas, por exemplo, vou dar a de Lucas. O Evangelho de Lucas, do capítulo 8 ao capítulo 21, foi a parte, eu não tenho dúvida disso, a parte que Paulo entregou para Lucas. Porque ela tem uma estrutura de V. Só que um V invertido. Começa com Jerusalém, no meio está Jerusalém, termina com Jerusalém. Pensa num rolo. Você abre Jerusalém. Abriu. Jerusalém no meio, olha na ponta, Jerusalém, olha na outra ponta, Jerusalém. E aí cada parte está espelhada. Ok? Agora detalhe para isso aqui. Paulo e Estevão. Lucas, de 8 a 21, é isso aqui. Paulo e Estevão. Pega o seu Paulo e Estevão. Parte 1, parte 2. Mesmo número de capítulos numa parte, mesmo número na outra. Aí, se a gente fizer o temático, os temas são o mesmo do Evangelho de Lucas. Então, se eu juntar a estrutura literária do Evangelho de Lucas com a estrutura literária do Paulo e Estevão, dá uma Estrela de Davi. E são os mesmos temas. É perfeito. É o mesmo autor. É Paulo. É Paulo que escreveu. Aí Lucas pegou e acrescentou a parte da infância que ele fala para ele. E Emmanuel dá essa dica. Fala, vai lá, procura Maria. Aí a parte da infância e a parte do final, da crucificação. Ele encaixa essas duas partes. Mas o núcleo que Paulo entregou tem estrutura. Evangelho de João. Estrutura do Evangelho de João. O João é o arquiteto dos evangelistas. É incrível. Estrutura arquitetônica. Porque, na verdade, é um misticismo judaico, né? Então, o Evangelho de João é o Templo de Jerusalém. Se você olhar o Templo de Jerusalém de cima, ele tem um formato de um ser humano. É um ser humano. Tem até as gravuras. Na tradução eu vou colocar esses mapas, essa estrutura literária. Como é que era o templo em Jerusalém? Átrio dos gentios. Qualquer pessoa podia entrar. Mulheres, homens, judeus, gentios, o átrio. Aí depois vinha o lugar santo, só o sacerdote. O que dividia o átrio do lugar santo? O negócio de sacrifício. Aí entrava no lugar santo, estava a mesa com os pães, o candelabro, o incenso, só sacerdote entrava. Eles faziam um sorteio, 24 turnos durante o ano. Então, um grupo de sacerdotes iam 2 vezes por ano. E um grupo especial para as 4 ocasiões festivas. Então, ali o lugar santo só entra sacerdote. E o Santíssimo, ou Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança, separado por um véu, só entra o sumo sacerdote 1 vez por ano. Guardamos isso? O sacerdote sai do átrio, faz o sacrifício, o animal, corta. Aí ele tem que entrar no santo, no lugar santo, onde está a mesa, o pão. O que ele tem que fazer? Tem que fazer?
lavar as mãos. Tem que lavar tudo, lavar o corpo. Fazer o ritual de purificação. Ele tem que estar purificado. Como ele está no turno, o turno dele é de uma semana, ele está purificado. Então, ele não pode tocar numa mulher menstruada. Se ele tocar, ele perdeu o turno. Ele não pode tocar num morto. Então, parábola do bom samaritano. O sacerdote vem descendo, vê um homem caído. O que ele faz? Por quê? Se o homem estiver morto e ele tocar, ele não pode voltar. Ele não pode oficiar. Gente, ele veio de longe. Ele vem 2 vezes por ano a Jerusalém. Ele fez a viagem para trabalhar aquela semana que é o turno dele. E ele recebe em espécie. Todo o sacrifício que é oferecido, uma parte da carne vai para o sacerdote. Então está lá a esposa, os filhos, todo mundo esperando a carne chegar. Cereal. Se ele toca numa mulher menstruada, encostou na mulher, ela fala, sacerdote, estou menstruada. Ele fala, lascou. Tem que ir embora. Perceberam? Ele purificava. Participava ali do turno dele, 7 dias. Depois, só no segundo semestre. Ficava mais 7 dias. E o santo dos santos, só o sumo sacerdote. Então, Evangelho de João, capítulo 1 ao final do 12, átrio dos gentios. Jesus conversa com todos os gentios. Conversa com Nicodemos, com mulher samaritana. Aí, final do 12, saiu do ato dos gentios, vai para lugar? Tem que lavar. Início do capítulo 13? Jesus lava o pé dos 12 apóstolos. Lugar santo. Do capítulo 13 até o início do 18 é o quê? Jesus conversando em particular com os discípulos. Não tem ninguém mais, só os sacerdotes. É o sumo sacerdote e os sacerdotes. É ali que ele fala do Paracleto, do Consolador. É ali que ele fala aquelas coisas todas. Início do 18. Santo dos Santos. Quem entra no Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote. Quem que é o sumo sacerdote? O que acontece no capítulo 18? Jesus é preso. Vai só ele fazer o sacrifício por todo o povo. Não é legal? A estrutura do templo. Então ali é só Jesus. É ele fazendo sozinho. Ele é preso, ele é levado para a cruz, todos os apóstolos se afastam, ele fica sozinho. Essa é a estrutura. E do Apocalipse? Essa é boa. O Apocalipse é uma festa de Yom Kippur. Começa ele sendo levado ao mundo espiritual numa cerimônia de Yom Kippur. Todo o Apocalipse é a estrutura de uma festa de Yom Kippur. Mas aí não vem ao caso. Vai complicar muito, né? É isso. Informações rápidas e breves de 2 horas.